pessoal, tudo bem com vocês? Com muita tristeza no meu coração, vim aqui gravar essa aula de novo. Nós gravamos ontem, nós fizemos a aula ontem. Várias pessoas tinham entrado na sala de aula pelo Meet e o meu computador deu problema e eu não consegui salvar aquela aula. Então eu estou aqui para simplificar e trazer para vocês o conteúdo que foi falado, porque algumas pessoas não conseguiram participar, para a gente deixar aqui no canal, tá? E antes de começar aqui a aula, eu peço para vocês que não são ainda inscritos no nosso canal, se inscreve aí, gente, dá um curtir esse vídeo aí, compartilha com as pessoas, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra que está sendo ministrada, tá bom? Que Deus possa tocar o seu coração através dessa mensagem, através dessa segunda aula do nosso estudo, uma vida com propósito. E o assunto que nós falamos na aula ontem você não é um acidente, você não é a obra do acaso. Você é um plano de Deus. Deus ele projetou você. Ele tem um propósito na sua vida. Na primeira aula nós falamos sobre isso, sobre a importância da gente buscar entender o propósito de Deus na nossa vida, o nosso Criador, para que ele nos criou. E ele, como nosso fabricante, ele nos deu o manual, né? O manual de instruções, e existe um propósito dele na nossa vida. E na aula de ontem nós falamos sobre você não é obra do acaso. Ele te formou, ele projetou você do jeitinho que você é. Nós lemos em Salmos capítulo 139, do versículo 13 ao 16, que diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Depois eu continuo a leitura aqui, mas parando aqui. Esse salmo de Davi. Davi, ele estava dizendo assim, olha, te dou graças porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe, no seio da minha mãe. Mas o versículo 14 é interessante, que a autoestima de Davi, sabe? Dele olhar para ele, olhar para a obra que Deus fez, e ele dizer assim: Senhor, graças eu te dou, que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Muitas vezes, gente, a gente olha no espelho e a gente reclama dos nossos defeitos. A gente fica colocando defeito, procurando defeito. Tudo bem. O espelho é para isso, é para a gente achar os nossos defeitos e corrigir as nossas falhas. Só que nós podemos usar o espelho para contemplar a beleza da criação de Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. E quando nós deixamos de contemplar aquilo que Deus fez, nós deixamos de adorar a Ele. E Davi, ele estava dando graças a Deus, ele estava dando glória a Deus, contemplando a criatura, aquilo que tinha sido gerado, aquilo que tinha sido feito. Mas ele diz assim: Senhor, graças, porque de modo assombrosamente maravilhoso. Gente, é um exagero da parte de Davi. Ele olhar para ele achar que é uma obra tão perfeita, e na verdade o corpo humano é algo tão perfeito. A forma que você foi gerado é tão perfeito, é tão magnífico. O corpo que você tem, o jeito que você respira, o jeito que você enxerga, o jeito que você anda, as suas mãos, os seus pés, mesmo que você tenha alguma deficiência, que você tenha a ausência de algum órgão, de alguma parte do seu corpo, ainda assim o teu corpo é uma máquina perfeita. Então entenda que Deus ele te fez exatamente assim, do jeito que você é. Nós podemos sim dar uma melhorada na aparência, dar uma melhorada naquilo que Deus nos deu, cuidar da carcaça, né? Cuidar daquilo que Deus nos deu, mas nós precisamos agradecer. Nós precisamos contemplar aquilo que Ele fez e entender que nós não somos obra do acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Aconteceu. Nós não somos um acidente. Nós estamos aqui porque Deus quis assim. E continuando aqui a leitura, ele diz assim no versículo 15: E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então ele está dizendo que ele tinha o entendimento
de que Deus já conhecia, mesmo quando ele estava no ventre materno, e que era uma substância ainda sem forma. Será que você consegue enxergar isso? Você consegue imaginar você no ventre da sua mãe, ainda como uma substância informe? Quer dizer, ainda como apenas um óvulo fecundado, né? Antes um espermatozoide, um óvulo, depois um óvulo fecundado. Uma substância ainda sem forma, você ainda não tinha forma. E Deus já tinha te enxergado, Deus já tinha te olhado, Ele já tinha te projetado. Ele te projetou exatamente do jeito que você é. Algumas pessoas, elas reclamam de onde nasceram. Elas não reconhecem, elas não aceitam, não admitem a sua origem. Por exemplo, uma pessoa que foi gerado através de um estupro, né? Ou através de um relacionamento conturbado. Vamos dizer assim, que a pessoa foi gerada lá por duas pessoas irresponsáveis que não sabiam o que estava fazendo. E aí a pessoa fala assim: eu não queria ser filho do fulano de tal. Eu não queria ser filho da minha mãe. Eu não reconheço a paternidade ou a maternidade dos meus pais. E muitas vezes você nega suas origens. Só que na verdade, tudo aquilo foi necessário. O DNA do seu pai biológico, da sua mãe biológica, foi o que Deus escolheu para fazer você assim, exatamente do jeito que você é. Então é importante. A sua história faz parte de você. Muitas pessoas não aceitam as suas origens e não aceitam as suas características. Muitas pessoas reclamam da cor da pele, da cor do cabelo. Eu sei que existe muito preconceito racial e o nosso país ainda é um país muito racista. Só que nós precisamos valorizar quem nós somos, do jeitinho que nós somos. A cor da sua pele, os seus olhos, o seu cabelo, o seu jeito de ser, as suas origens, o seu DNA, a sua aparência, tudo quem você é, a sua história de vida, foi Deus quem determinou assim. E Davi ele diz assim, ó, que todos os meus dias foram escritos no teu livro, sem que nenhum deles ainda existisse. Até nós falamos na aula a respeito de não confundir esse texto com a predestinação. Nós não somos predestinados a nada, nós temos o livre-arbítrio. Quando nós vamos estudar sobre predestinação e o livre-arbítrio, dá uma aula excelente, né? Mas aqui, só para dar uma pincelada. Davi não estava querendo dizer que Deus estava impondo para ele que ele deveria ser daquele jeito assim, que todos os dias de vida foi escrito e determinado no sentido de que não tem o livre-arbítrio. É no sentido de que Deus deseja para nós, como um pai, tudo de bom. Acontece coisas ruins, acontece coisas através da permissão de Deus, acontecem coisas na nossa vida muitas vezes que é consequência das nossas escolhas, porque o nosso livre-arbítrio muitas vezes nos impulsiona a fazer coisas erradas e a sofrer as consequências dessas coisas erradas. Mas ainda assim, Deus tem um plano na nossa vida. Nós não podemos determinar o dia do nosso nascimento, nós não escolhemos. Nós não escolhemos quem seria o nosso pai e a nossa mãe, nós não escolhemos a data do nosso nascimento e não sabemos a data da nossa morte. Não temos como definir, escolher ou mudar alguma coisa. Tudo já foi escolhido por Deus, já foi determinado, porque Ele nos ama e Ele tem um projeto para a nossa vida. E para a gente já encaminhar para o encerramento dessa aula, eu quero ler com vocês em Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4, que diz assim: Ouve-me, ó casa de Israel, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, né? Para quem não sabe, as cãs significa até os cabelos brancos. Eu vos carregarei, e já tenho feito, levar-vos-ei, pois, e carregar-vos-ei, e vos salvarei. Deus estava dizendo para o povo de Israel, eles estavam na Babilônia, e Deus estava dizendo: eu sempre carreguei vocês nos braços, e sempre vou carregar. Até a velhice, até os cabelos brancos, enquanto você está aqui nessa terra, eu tenho um propósito na sua vida. E ele encerra ali, né, nesse versículo que nós lemos aqui,
dizendo que, além de carregar no colo, ele tem a salvação. Então, Deus ele tem um projeto para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você está aqui porque ele te planejou, ele te escolheu, ele te fez assim, exatamente do jeito que você é. A sua história de vida tem tudo a ver com o que Deus planejou para que você fosse assim, do jeitinho que você é. Você precisou ser filho de quem você é, biologicamente, para ser quem você é. Por mais que você tenha sido abandonado ou de repente adotado por uma outra família, não importa. Não negue as suas origens, porque mesmo onde você foi gerado, da forma que você foi gerado, é importante para que você tenha essas características. E Deus escolheu você assim, Ele fez você assim. Então começa a olhar e agradecer e a contemplar a beleza daquilo que Deus fez. Porque por mais que nós temos família aqui, por mais que nós temos amigos, uma história de vida aqui, nós viemos só. Mesmo que você tenha nascido junto com outra pessoa que tem um irmão gêmeo com você, nós somos únicos. A nossa passagem aqui na Terra, o nosso nascimento, nossa existência, a nossa morte, ela é individual, ela é pessoal. Então, para de ficar negando as suas origens ou a forma que você é e começa a agradecer e falar: Senhor, eu estou aqui do seu jeito, do jeito que o Senhor desejou que eu estivesse. E agradeça. E saiba que você não é obra do acaso, ok? Que Deus abençoe você. De uma forma simplificada, eu transmiti para você o que nós falamos na aula, com muita dor no meu coração, porque eu queria que a aula gravada tivesse vindo ao ar. Mas tá bom, que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no seu coração e crer que você não é obra do acaso, ok?